Abençoe, um prazer receber vocês aqui. A irmã Lena falou que 2 anos, né? Sem vir aqui. Volte mais vezes, que eu tenho certeza que os nossos pastores querem dar um abraço em vocês, tá bom? Fica à vontade. Pastora Cris, é contigo. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor repouse sobre os vossos corações. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar. Noite de instrução bíblica. Eu quero agradecer a si, a diaconisa Silene, para ficar chique, né? Pela oportunidade, aos nossos pastores também, pela oportunidade de compartilhar a palavra dos céus ao seu coração. Eu espero que da mesma maneira que eu já fui ministrada em casa, a partir, né, do estudo, da leitura, você também seja, em nome de Jesus. Abra os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz do bom pastor. A pastora Cris não tem nada para entregar, nada para falar de mim, mas ele tem palavras de vida eterna. E através do Espírito que ministra aos nossos corações. Amém? Então esteja com uma expectativa de falar: Deus, fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Esse louvor, hino da harpa, que tem esse refrão, né? Esse trechinho que diz: fala, Deus. Gente, reverberou no meu coração. Vamos cantar só esse trechinho comigo? Mas eu te convido a cantar com a tua alma. Alma de sedento. Alma daquele filho que está desejando um toque do Pai. Sabe aquela adoração de um adorador que adora em espírito e em verdade? É dessa maneira. Então fecha os teus olhos e diz: fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento, mais uma vez, você pode cantar melhor. Fala, oh Senhor, é a tua igreja. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento. Oh Senhor, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, a tua igreja se encontra neste lugar não para ouvir voz de homem, mas para ouvir a tua voz, sentir a manifestação da tua presença. Sonda, Senhor, cada coração, cada alma que se achegou neste lugar e aquelas que estão conosco, Senhor, conectados, Senhor, neste culto. Fala, Senhor, fala conosco e não te calas. Queremos ouvir a tua voz. Ministra aos nossos corações de uma maneira poderosa, específica. Senhor, a minha ardente expectativa é que a sua palavra nesta noite transforme os nossos corações a ponto de sermos conhecidos como homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Deus, chegou o tempo das pessoas serem informadas que na nossa cidade onde moramos há homens de Deus, mulheres de Deus que são absolutamente confiáveis pela tua palavra, Senhor. Oh Senhor, chegou o tempo das pessoas reconhecerem que a palavra do Senhor está na nossa boca. Chegou o tempo de sermos homens e mulheres como Paulo, que pregava com lágrimas e poder. Independente da situação, da circunstância, é dentro da prisão ou em liberdade, Senhor, nos usa, Senhor.
Senhor, é tempo de proclamarmos a tua palavra na saúde ou com espinho na carne, Senhor. Chegou o tempo, Senhor, de não vendermos a graça do Senhor, mas vivermos debaixo da obediência, alinhado com a tua vontade, Senhor. Aqui estão os adoradores, sentados a essa mesa espiritual, sedento pela tua palavra, como bom pastor que tu és, Senhor. Ministra de uma maneira poderosa, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Aquieta o nosso coração e a nossa mente agitada. Abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir a doce voz do Espírito Santo, Senhor. E se for da tua vontade, que nesta noite o Senhor possa renovar os dons e os talentos em nós, Senhor. Que possamos sair com os nossos corações renovados, reavivados e cheios da tua presença, para obedecermos o seu ide e a sua vontade. É a minha oração juntamente com os meus irmãos, em nome do amado das nossas almas, Jesus Cristo. Jesus Cristo, nome lindo, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Te adoramos, Jesus. E a igreja concorda e confirma com essa oração, dizendo, com salva de palma e glória a Deus. Emenda aí com glória a Deus. Aleluia. Não há nenhuma condenação sobre as nossas vidas. Fomos resgatados do império das trevas para a maravilhosa, para essa maravilhosa graça, para o reino de Deus. Que delícia, gente. Satanás perdeu. Ele tinha planos e projetos para a tua vida, até o Senhor se revelar a você. E Ele te envolveu, limpou as tuas vestes, colocou o teu nome no livro da vida. É motivo de alegria. Perdeu. Somos cidadãos dos céus, eleitos de Deus, nação escolhida, filhos amados que fomos adotados pelo Abba, pelo Pai. Isso é motivo de muita alegria, não é, gente? Amém? Oh, glória a Deus. Não é culto de avivamento, né? Está parecendo um culto de terça-feira, culto de instrução bíblica. Mas nós, como somos sustentados pela palavra de Deus, temos a liberdade no Espírito para fazer aquilo que Ele quer. Amém? Aleluia. Abra as vossas Bíblias no segundo livro das Crônicas. E continua assim, com esse espírito de adorador. Amém? E as intercessoras fiquem comigo. Gente, quarta-feira as meninas se reúnem aqui para orar. E eu tive a oportunidade de vir. Voltou? As quartas? Voltaram? Aleluia. Quero estar. Gente, é tão gostoso esse tempo de quarta-feira. Então, quando eu falei agora, intercessoras fiquem comigo, aquelas que vêm nas quartas entendem o recado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos comigo na leitura do segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 7. André, depois no final, cadê o André? Cadê o André da música? Saiu? Se alguém encontrar o André, fala para ele que no final, se puder, se conseguir, se puder, ok? É para ele vir aqui tocar um louvorzinho, e se der tempo, ok? Mas para ele ficar antenado. Apesar que depois tem ofertório, eles tocam também, né? Eu acho. Encontraram? Você aí na sua casa, encontrou? Abra a sua Bíblia, levanta o altar da adoração aí na sua casa, abra os seus ouvidos espirituais, para Deus não há barreira. Ele trabalha aqui, trabalha aí com você também. Amém? Com reverência, temor, tremor e alegria. Alegria dos salvos, vamos comigo nessa leitura. Diz o seguinte: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres, que eu te darei. Eita, meu Deus.
E Salomão disse a Deus: tu usastes de graça e beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-se a tua palavra dada a Davi, o meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como um pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborreceram, ou do que te aborrecem, ou, dependendo de uma versão, dos seus inimigos, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. Opa! Não vou levar choque aqui não, né? Vamos lá. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Amém? Eu senti um cheiro de fogo aqui, um fogo estranho. Eu falei choque, mas não estou conectado em nenhuma rede, né, gente? Você vê que a pessoa está super conectada. Começou um cheiro misterioso aqui. Consegue, benção, ficar, desligar? Queimou o retorno? Eita Deus. Mas o Senhor proverá outro retorno. É com retorno, é sem retorno, é com microfone. É sem... Esses dias eu fui ministrar numa igreja e acabou a força. E aí a pastora falou: e agora, o que vai fazer? Eu falei: pelo amor de Deus, não vou ser melhor que Jesus, não. Jesus pregava sem microfone. Anda lá, eu tenho a voz alta, né? Eu vi que eu comecei a orar e eles abaixaram o microfone. Será que eu fui responsável por isso? Bota na conta do Luciano. E eu falo alto, o Luciano fala assim: às vezes você esquece, você está com o microfone, porque quando eu vejo, gritei igual agora, né? Sei lá se eu queimei o retorno, estou brincando. Enfim, aí a gente pregou sem microfone mesmo e foi benção, amém? Ai, com cheiro de fumaça, vocês não têm noção, o cheiro de queimado que está aqui. Vamos lá, meninos. Vamos para o que interessa. Nós estamos diante de um texto em que Salomão tem uma experiência extraordinária. Presta atenção aqui comigo, vem comigo. Extraordinária com Deus. A narrativa diz que ele foi visitado pelo Senhor. Ou seja, o Senhor, melhor dizendo, apareceu para Salomão e fez uma pergunta que eu confesso a vocês. Se fosse comigo, eu acho que eu daria uma lista de coisas para Jesus. Nesse caso, para o Deus Adonai, o Todo-Poderoso, apareceu para Moisés e fez a seguinte pergunta: o que tu queres? Ô, gente, pensa em um Deus todo-poderoso, porque foi esse meu pensamento. O nosso Deus todo-poderoso. Eu disse todo-poderoso. E Ele pode todas as coisas. Eu disse todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E um Deus tão poderoso que a nossa psique não consegue medir a dimensão deste Deus que pode todas as coisas. O que é um Deus que pode todas as coisas? A nossa mente não consegue medir, não consegue medir. Esse é o nosso Deus, que pode tudo e todas as coisas. E um Deus que é ilimitado, fazendo essa pergunta: o que tu queres, que eu te darei. E Salomão, ele verbalizou o que estava no coração. E nós vamos pensar um pouquinho sobre essa verbalização de Salomão. E a pergunta para mim foi que se esse Deus Todo-Poderoso perguntasse, o que eu iria falar? E como eu disse agora para vocês, eu iria talvez apresentar uma lista de coisas. Mas Salomão, ele foi muito focado. Aliás, estava no coração dele um desejo
e um medo muito grande de viver o período que ele estava vivendo neste momento. Vem comigo. Estava acontecendo uma transição na monarquia. Davi havia falecido, nós conhecemos a história, e aí o Senhor levantou Salomão, ele iria estar sentando ao trono do pai, então o sucessor desse pai, e nós estamos falando de um rei que foi um vulto para Israel, e até hoje é lembrado com muito respeito. Aliás, nós, a igreja cristã, evangélica, olha para o rei Davi, nós estudamos sobre o rei Davi, foi ministrado sobre o rei Davi no domingo. Quem é Davi? Não precisa apresentar o currículo. Imagina o filho dele assumindo o trono deste rei, forte na batalha, guerreiro, todo mundo amava Davi, guerreiro, enfim, conquistas, um homem segundo o coração de Deus. E este menino jovem agora assumindo este lugar. Olha como eu imagino a situação desse moço. A situação desse homem falando assim: meu Deus, eu vou agora reinar no lugar do meu pai. E meu pai simplesmente é o rei Davi. E aqui, quando o Senhor faz a pergunta para ele, ele expressa o que estava no coração dele, dizendo: Senhor, me dá sabedoria. Ele foi objetivo. Ali era a necessidade dele. Me dá sabedoria, porque olha, esse povo é como o pó da areia. Olha essa grande multidão. Eu fico imaginando este homem diante de Deus e falando: Deus, eu sou pequeno demais para esse chamado. Eu sou pequeno demais para assumir essa posição. Senhor, eu sou pequeno demais para governar. Eu não sei como fazer, como ser como meu pai. Eu fico imaginando as perguntas, aliás, as perguntas que reverberavam dentro de Salomão, e não a pergunta que ele fez para Deus, porque isso não tem relato nenhum. Mas eu fico imaginando ele reverberando essa pergunta dentro dele, falando: o que eu vou fazer? Sabe, a mesma pergunta que você faz diante de uma responsabilidade que Deus coloca na sua mão? Eu fico imaginando que Salomão estava dessa mesma maneira. E quando Deus... Desligou aqui? Não, desligou. E quando Deus faz essa pergunta, ele verbaliza o que estava no coração. Deus, eu reconheço, eu sou pequeno demais. Me dê sabedoria e conhecimento para poder governar esse povo, entrar e sair e julgar. Me dê conhecimento e sabedoria. Uau! Uau! Como ele foi assertivo no pedido dele. E a minha pergunta é: se Deus Todo-Poderoso perguntasse agora para você: o que tu queres? Qual seria a tua resposta? Pensa aí agora, enquanto eu bebo um gole d'água. Pensa, o que tu queres? Que eu te darei. Sabe que é interessante essa pergunta? Porque nós vamos avaliar o que está dentro do nosso coração. É interessante essa autoanálise. Talvez aqui a gente já possa até pedir: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu quero entender meu dom. Senhor, eu quero exercer. Talvez você peça até algo espiritual, porque nós estamos num ambiente espiritual. Oramos, cantamos, ouvimos a abertura da palavra. Então nós estamos nessa atmosfera espiritual. Mas é muito importante no seu dia a dia você alinhar e dizer: Senhor, eu preciso fazer essa autoanálise do meu coração para verbalizar aquilo que eu quero. E às vezes aquilo que você está pedindo é o que está dentro do teu coração. E Salomão foi muito assertivo. E Deus gostou da resposta de Salomão. Ele disse: eu quero governar. Ele não foi, ele foi altruísta. Ele não foi egoísta neste momento. Ele não pediu riqueza. E Deus, sondando o coração daquele moço, daquele homem, disse: gostei. Quando Deus aprova umas coisas, isso é bom demais. Está aprovado. Gostei da tua resposta. E vou te dar o que você está pedindo. E não só o que você está pedindo. Deus acrescentou muito mais. Poder, fama, honra, fazenda, riqueza. Tudo isso que nós acabamos de ler. Deus é maravilhoso. Ele dá além daquilo que pedimos ou pensamos, principalmente quando a nossa resposta está alinhada com os planos dele. Como é importante estarmos alinhados com o coração do Espírito Santo, ou com o coração de Deus.
Porque nós vamos verbalizar aquilo que Ele já disse, o amém. E isso vai manifestar de uma maneira visível cumprimentos de promessa nas nossas vidas. Quando você ora e fala, Senhor, eu quero isso. Aí o Senhor fala, está alinhado comigo? Ele dá, Ele abençoa. Por isso nós precisamos desse alinhamento. E o alinhamento só é possível a partir de uma vida íntima com Ele. Dizendo, Senhor, alinha os teus planos comigo, com os meus planos. Ah, gente, quando a gente às vezes faz aquela oração, Senhor que está ligado aqui na terra, está ligado no céu. Palavra. Mas para ligar na terra, precisa estar ligado no céu. Quantas orações não estão ligadas na terra? Aliás, não estão ligadas no céu. E aí não vai ligar na terra. Porque quando você ora, está ligado, Senhor. Está ligado aqui na terra. Mas primeiro foi ligado no céu. Dentro da vontade dEle. Mas vamos lá. Experiência maravilhosa, assim como você já teve uma experiência com Deus na caminhada, eu tive algumas experiências marcantes, tenho certeza que você já teve. Se tivéssemos a oportunidade de sentar em uma roda e falarmos das experiências de Deus, eu gostaria muito, viu? Porque eu sou desse mistério, vocês me conhecem que eu estou em casa, né, gente? Eu sou dessas coisas de sobrenatural, fico caçando, estou brincando. Mas eu caço. Vamos, Luciano, vamos sentir espiritualmente. Aí ele fala menos. Ô, gente, vem comigo. Tem experiência que eu fico doida para contar. Mas, né, assim como você, fico doida para contar. Aí Deus fala, não é para contar. Que a experiência é sua. E, enfim, igual você. Mas nós passamos por experiências. E, aliás, ô, gente, vem comigo. Deixa eu abrir um entre parênteses. Parece que a experiência com Deus ficou ali uma coisa do passado, não é? Parece que a gente fala assim, quando minha avó teve uma experiência com Deus, quando meu pai, a minha mãe, a gente conta testemunho de experiências dos nossos pais, experiências do passado, lá longe, porque parece que na atualidade nós temos medo de vivenciarmos experiências sobrenaturais. Porque eu já disse para vocês, há uma diferença entre a presença de Deus e a manifestação da presença de Deus. A presença de Deus, Ele está como Ele está aqui agora, amém? Ele está, porque Ele disse, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, eu estarei. Ele está, nosso Deus invisível, mas real. Ele está. Só que quando Ele decide manifestar a presença dEle, coisas sobrenaturais acontecem. Joelhos batem no chão, a lágrima rola pelo rosto, sai a maquiagem, cai os cílios, a gente fica chorando, a gente adora, sai palavras espirituais de adoração, as mãos são erguidas para o céu, pessoas são curadas, batizadas com o Espírito Santo. Quando Deus decide manifestar a presença dEle, ninguém segura um crente. E a boa notícia é que Ele continua manifestando a presença dEle. Só que às vezes nós temos medo, porque virou meninice. Ô, gente, é a pergunta. Às vezes a gente vibra, né? Esses dias eu estava vendo uma matéria, uma reportagem de um jogo de futebol, e aí apareceu a arquibancada. Sabe quando o câmera filma a arquibancada? E aí todos que estavam na arquibancada estavam com tanto entusiasmo, com tanta alegria, roendo os dedos, uma expectativa, olhos arregalados, a atenção voltada para o jogo. Eles estavam todos assim, e aí quando saiu aquele gol, todo mundo vibrou. Aí eu falei assim, é inadmissível. Um jogo de futebol, onde eles falam palavrão, se joga, e uma bola, com todo respeito para quem gosta de futebol. Aí uma bola cai numa rede, aí todo mundo sai, né? E se abraçam, tem união, tem manifestação de amor. Aí se beija, aí faz, ora. Aí a gente vem para um culto, no qual adoramos um Deus vivo. E não manifestamos
nada. Aí a gente fica, mas para o jogo de futebol, não estou falando vocês aqui, que talvez não tenha pessoas assim, mas estou falando deles. A gente precisa aprender um pouquinho, né, gente? Para quando falar o nome Jesus, não é uma bola que está batendo na rede, gente. É um Deus que esteve morto, mas ressuscitou para salvar. É para a gente poder isso mesmo. É aleluia, glória a Deus. É ficar, Deus, manifesta a tua presença. Hoje a minha oração é, Deus, se tu quiseres, manifesta, Deus. Tem sido ultimamente a minha oração, enquanto eu estou me arrumando, eu estou falando, Deus, eu estou me arrumando para te adorar, para te buscar. Porque eu creio que se for da tua vontade, hoje o Senhor manifesta. Eu ainda oro para ver um cego enxergar, gente. Pode achar que a pastora é doida, mas eu ainda oro. Deus, manifesta a tua presença. Só que, oh meu Deus, tem que correr para entregar aquilo que o Senhor pediu para entregar nesta noite, nessa igreja. É um recado da parte de Deus. Vem comigo. Só que, mesmo a Cris falando agora da manifestação poderosa de Deus, Ele pode manifestar e nós devemos desejar ardentemente a manifestação. Sai da tua casa dizendo, Senhor, eu vou te cultuar, eu vou te adorar, manifesta a tua presença, toca, fala comigo, usa aquele vaso, Senhor, independente, usa, porque ele só é vaso, usa esse instrumento, porque ele só é o instrumento, mas quem toca é o Senhor, quem enche é o Senhor, e quem fala é o Senhor. Vem no carro adorando a Deus. Já falei para o povo de Sumaré, quando vocês entrarem no carro, não vem brigando e falando de conta não, para o culto. Porque a gente vem, fala de um, fala do outro, e vem escutando moda, vem escutando coisas que não é para escutar. Não, entra no carro e fala, Senhor, eu estou indo para essa casa de oração, te adorar, já bota ali um louvor e já vem falando, Senhor, fala. Sabe, gerando essa expectativa, gente? Porque quando os santos se reúnem com essa expectativa no coração, ardendo, desejando, nem precisa o ministério de louvor falar, levanta os braços, porque a sua sintonia vai estar tão maravilhosa com o Senhor, que antes mesmo dele falar, tu vai estar com as mãos erguidas, adorando. Porque começou o culto lá em casa. Ao invés de ficar vindo brigando, puxando cabelo, vem adorando. Amém? E aí depois do culto é melhor ainda, porque até os conflitos, os problemas, a gente tem sabedoria para administrar. Mas vem comigo, por mais que eu esteja falando sobre experiências, devemos buscar sim, devemos lembrar das experiências que tivemos com o Senhor, traga memória isso, dá uma esperança, uma alegria, não tem problema, mas precisamos parar de ficar só no passado, devemos viver experiências com o Senhor, em nome de Jesus, e buscarmos isso. Mas só a experiência, redobre sua atenção, só a experiência não sustenta a tua fé no momento de crise e dificuldade. Porque só experiência, eu vi um anjo, só experiência, Deus falou, só experiência, Deus me visitou, só experiência, essa que você já teve, essa que eu já tive, essas experiências deliciosas, a manifestação do poder, mas só a experiência não sustenta no momento de dificuldade. Por que, Cris? Porque no momento de dificuldade ou de espera, e agora eu estou falando para as pessoas que só buscam experiências, só buscam os profetas, só buscam essas coisas e falam, né? Só o sobrenatural. Eu já fui muito dessa. Eu ia em todos os lugares, lá, tinha a irmã do coque, tinha o irmão da revelação, tinha 7 chaves, eu era dessas aí. Até que quando nos momentos difíceis, só a experiência não me sustentou. Porque com a experiência você pode pensar, será que foi Deus mesmo? Será que o profeta estava usado por Deus? Será que eu não li errado? Será que aquele sonho foi o sonho resultado de comer uma pizza? Será que foi a manifestação do meu inconsciente? Aquele que só vive e busca experiência, não tem o equilíbrio, não se sustenta no momento da adversidade. E por que eu falo isso? Gente, eu estou terminando de ler um livro chamado Insanidade de Deus. Eu ganhei, ela não está aqui, a Kelly me deu uma benção, ela está evangelizando os crentes com esse livro. E é muito legal. Greg Lewis, no meio de algumas dificuldades ministeriais, este autor, ele escreve
que vai em busca de pessoas que sobreviveram a um tipo de perseguição severa com relação à fé. Então, lendo os depoimentos, os relatos, e claro, o livro conta como ele decidiu fazer essa busca. É lindo, se você puder ler, que vale a pena. Vamos lá. E aí ele começa a entrevistar pessoas que sofreram e foram presos, torturados, por conta da fé. E pasme, todos os relatos, eu não vou falar todos porque eu não terminei o livro, eu estou nos 3, ainda tem 3 capítulos para ler. Ele conta no livro, que durante as grandes torturas, nós sabemos, né, gente, uma prisão de alguém que foi perseguido, aquele que deu, foi. Que foi perseguido ou sofreu uma perseguição, e ele fala desses sobreviventes. Vem comigo, igreja. Todos relataram que o que sustentou foi a palavra de Deus. Tem um homem que ficou 17 anos em uma prisão sendo torturado, e é aquelas torturas que a gente dispensa aqui, compartilhar com vocês. Enfim, que a gente fica assim, meu Deus. E aí ele disse que todos os dias de manhã ele levantava da cama, ele olhava para o céu e cantava um hino ao Senhor e recitava uma palavra bíblica. E ele também conta neste livro que os jovens que sofrem, aliás, que sofreram perseguição, eles tinham a palavra, ou para ser mais específica, os 4 evangelhos dentro da cabeça, na memória. Eles falavam de cor os 4 evangelhos, até alguém sentar com eles com a Bíblia e ler para ver se não tinha erros. E os jovens que estavam sofrendo perseguição, aliás, que sofreram perseguição, conta no livro que eles tinham de cor e salteado todos os capítulos e versículos do Novo Testamento, dos 4 evangelhos, dizendo rápido, sem gaguejar. Ô gente, meu Deus, o que eles viram que nós ainda não vimos, a paixão pela palavra, permanecendo firmes e fiéis, e contando relatos. E aí a Cris abre esse entre parênteses, dizendo, eles não sobreviveram a partir das experiências, embora que ele relata muitas experiências, mas os sobreviventes relataram que durante a tortura, durante a perseguição, durante as lutas, eles falavam a palavra. Equilíbrio, buscar o sobrenatural, mas conhecendo a palavra, porque só o sobrenatural e deixando a palavra não te sustenta no momento de dificuldade. E o que eu falo que eles viram que nós ainda não vimos, igreja, é permanecer cheios da presença do Senhor, entusiasmados, mesmo em momento de grande perseguição, fome, zombaria e tudo isso que nós já conhecemos dos cristãos perseguidos. E às vezes eu oro, Deus, eu não sei se eu peço para chover no dia de culto ou se faz calor, porque se chove, crente não vai, se faz muito calor, não vai, se está cansado porque trabalhou, Deus abençoou com o trabalho, já não vai. Esses dias alguém falou assim, ai pastora, eu estou a ponto de largar Jesus, assim, ó, a ponto assim de largar Jesus. Eu disse, por que você está a ponto de largar Jesus? Gente, porque para onde iremos nós, se só Ele tem palavras de vida eterna? E ela disse assim, eu estou a ponto porque Jesus não me deu um casamento. Ô gente, eu disse para ela, assim, ô filha, você não entendeu nada. Jesus não veio para te dar casamento não, minha filha. Jesus veio para te dar salvação. Aí tu vai querer deixar Jesus por casamento? Mas eu estou dando esse exemplo, mas às vezes nós barganhamos estar na presença do Senhor, enfim, deixamos, e a gente olha assim para essas pessoas que sofreram e sofrem perseguição, e a minha pergunta é, Deus, o que eles viram que nós não vimos ainda? O que eles experimentaram que nós não experimentamos a ponto de ter sono no culto? Porque às vezes é sono espiritual, a ponto de não ter a disciplina de ler a palavra em casa, de não jejuar, de não buscar, de não adorar,
de buscar o Senhor 2 vezes por semana, porque vem para a igreja, mas não tem o desejo de caminhar com o Senhor, dentro do carro, no Uber, no ponto de ônibus, em casa, lavando a louça, passando pano no chão. O que eles viram que nós não vimos. Mas vamos voltar para a palavra, que eu tenho mais 10 minutos. Salomão, ele viveu o cumprimento da promessa do Senhor. Salomão recebeu esse dom, a sabedoria, conhecimento. E então houve o que? A manifestação desse dom na vida de Salomão. Vem comigo. Deus disse que ia dar, Deus deu, porque Deus é fiel. Aleluia. Deu. Cumpriu todas as palavras que o Senhor havia dito para Salomão no capítulo que nós lemos. E aí então houve o que? A manifestação. Então Salomão começou a ser um homem sábio. Lembra que no primeiro julgamento, 1 Reis capítulo 3, verso 16 a 28, chegam 2 prostitutas. O primeiro julgamento que Salomão vai ter que manifestar ou trazer à evidência aquilo que ele tinha recebido do Senhor. Aí chegam as 2 prostitutas, uma com o filho no braço e dizendo: este filho é meu. Aí a outra prostituta fala: esse filho é meu. Vocês lembram dessa história? Fácil, toda a igreja, né, é uma narrativa muito conhecida. E é muito interessante esse dia falando sobre esse capítulo, as prostitutas que chegam na presença do rei para falar numa petição. De uma maneira tipológica, a manifestação da graça do Senhor é dessa maneira. Nós podemos chegar mesmo com as nossas sujeiras na presença do rei. Mas não é o ponto agora. Vem comigo. E aí Salomão julga aquela causa com a sabedoria dada por Deus. E aí todo mundo conhece Salomão. As pessoas começam então a ouvir Salomão. Diz que os reis começaram a ouvir de Salomão e todos ficaram, eu vou usar uma expressão minha, de boca aberta. Este homem realmente tem uma sabedoria incrível e essa sabedoria é dada por Deus. Vamos lá, eu coloquei algumas coisas, porque a ideia não é falar das coisas boas, dos bem feitos de Salomão. Vem comigo, Salomão recebeu o dom da sabedoria, do conhecimento, julgou várias causas de uma maneira justa e correta. Além de escritor, porque diz no 1 Reis 4:32, se não me falha a memória, ele compôs 3.000 poemas, 3.000 provérbios, 5.000 poemas. O cara era escritor, o cara tinha uma inspiração maravilhosa. Ele foi um homem que todas as nações estava procurando ele para ouvir através da sua sabedoria. 1 Reis 4:34, os reinos traziam tributos e os reis foram submissos a Salomão. Quando chega a rainha de Sabá, que ela fica de boca aberta diante da grandeza de Salomão, da sabedoria de Salomão, ela dá muitos presentes, ela teça um monte de palavras de elogio, dizendo: é mais daquilo que eu ouvi, é mais do que chegou no meu ouvido, agora eu estou vendo quem é Salomão. Enfim, igreja, Salomão estava no holofote. Salomão era um rei que naquela época foi conhecido como o reino de ouro. Riqueza, fama, glória, poder. Ele era o cara. Ele fez o templo de Jerusalém. Ele edificou o palácio para o sumo sacerdote. Ele fez um palácio que é conhecido como Palácio de Cetro ou Palácio de Salomão no Líbano. Gente, quando você dá um Google e vê as obras de Salomão, a gente fica de boca aberta. Salomão, vivendo o cumprimento do que o Senhor havia prometido para ele. Ele era o cara, estava no momento, holofotes, reis, reinados, dinheiro. Só que, dentro desse cumprimento de promessa, o dom que o Senhor havia dado para Salomão, agora de uma maneira visível, todo mundo vendo, Salomão. Agora ele estava se sentindo seguro, não era mais aquele jovem que estava: Deus, o que eu vou fazer para reinar? Agora ele estava seguro. E vem comigo, igreja. Quando ele estava vivendo de uma maneira visível o cumprimento, esse presente dado por Deus, podemos ver que Salomão tirou a centralidade de Deus. Vem comigo na leitura, 1 Reis 11. É uma leitura um pouco extensa, mas vocês vão entender o que eu estou querendo comunicar a partir do Espírito Santo, que o Senhor possa interpretar aí no teu coração todas as palavras.
Olha, vem comigo, 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a ela, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Tinha 700 mulheres, misericórdia, gente. Tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas. As suas mulheres lhe perverteram o coração. Versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão andou em seguimento de Astarode, deusa dos sidônios. Enfim, aí nós vamos ver aqui um declínio espiritual de Salomão. Porque, vem comigo, Deus manifestou, aliás, cumpriu a promessa: vou te dar este dom. O dom ficou em evidência, ele se sentiu seguro. E com o dom em evidência, ele estava sendo o cara, ele tirou a centralidade de Deus. Deus não era mais o centro, porque agora ele estava no controle de todas as coisas. Agora ele já sabia como julgar, como falar. Então, na trajetória de Salomão, tirando a centralidade de Deus, ele começa a fazer tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Porque, versículo 6, assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, o seu pai. Cris, o que tem a ver comigo? Quantas vezes o Senhor nos abençoa com algo que pedimos, que oramos? Temos dom, todos nós, você em casa tem dom, todos que estão aqui têm dom, todos nós temos um dom. O Senhor então nos agraciou, e aí a partir disso, porque agora eu sei porque eu já li a Bíblia uma vez, porque agora eu sei como negociar, porque agora eu sei falar. Por quê? Porque eu tenho o dom da comunicação, agora eu sei vender. Porque agora é porque eu tenho esse dom, eu tenho esse talento. E aí, o dom em evidência passa a manifestar alguns privilégios pessoais. E isso é o perigo de tirarmos a centralidade do Senhor a partir do dom que Ele nos deu, dentro da sua realidade. Qual é o teu dom? E aí às vezes esse dom nos ajuda a ganharmos financeiramente. Por quê? Porque aí você vende, porque aí você negocia, porque aí você fecha, porque aí você canta, porque aí os diretores te ligam, porque aí você tem possibilidade de ganhar um pouquinho mais, porque aí não precisa ir para a igreja o tempo todo, porque eu não preciso jejuar o tempo todo, porque agora eu sei qual é a palavra, eu sei como cantar, eu sei como dançar, porque eu sei. A partir do dom que o Senhor nos deu, que o dom é dele. O que aconteceu com Salomão foi tirando a centralidade. Às vezes nós não precisamos pensar em coisas grandes, mas as coisas pequenas do nosso dia a dia, dentro daquilo que o Senhor nos concedeu. Então hoje o serviço, a empresa, hoje a família que você um dia orou, tudo que você colocou diante dos... Não, mas hoje não precisa, porque hoje eu tenho outras prioridades. Então precisa ir para o culto. Não precisa mais ouvir a profeta falando. Não, porque no Antigo Testamento. Porque nós vamos ver a ponto de Salomão, e eu vou precisar terminar, a ponto de Salomão buscar matar Jeroboão, porque o profeta havia sinalizado para ele, Deus falou, que havia sinalizado que o reino não ia ficar mais com ele, porque ele tinha se desviado. E aí ele manda matar Jeroboão. Isso é 1 Reis 11, 29, 40. Ou seja, não estava nem respeitando a profecia. E às vezes, quando nós estamos tão seguros de nós mesmos, está tudo legal, o jeito de crente, do jeito que eu estou sendo, está legal. Não, porque eu sei, eu tomo a ceia, eu dou dízimo, dou oferta, eu contribuo um pouquinho lá na igreja, eu vou para o ministério. Então tá bom assim, tá bom. Eu não preciso mais ouvir a exortação de pastor, de líder, eu não preciso mais ouvir os profetas, não, porque isso aí foi no meu primeiro amor. Que agora não, agora eu não estou mais no primeiro amor. E Paulo vai dizer, segundo aos Coríntios 13, 5, por isso precisamos examinar o nosso coração, para que possamos entender se estamos firmes na fé, igreja.
que o dom que o Senhor nos deu possa ser para a glória dEle. Salomão ficou morno espiritualmente, ficou egocêntrico, sabe? Só pensando nele. Nós vamos ver isso em Eclesiastes, que ele começa no capítulo 1, versículo 4, ele diz: eu fiz minhas obras magníficas, eu fiz hortas, eu fiz jardim, eu fiz tanques, eu adquiri servos. Olha como estava Salomão. Nem parecia aquele menino dizendo: Deus, me dá esse dom. Quantas vezes nós oramos: Deus me usa, Deus me enche, Deus eu quero fazer. Porque quando eu conseguir essa oportunidade, porque é um ministério, aí Deus abençoa, e aí entra no automático e pronto. E aí, olha o que Salomão, parecia que já não era mais o menino que estava falando: Deus me dê sabedoria, por favor, eu não sei reinar. Oração daquele menino em Crônicas, daquele rapaz. Agora, Eclesiastes: porque eu fiz muitas coisas, adquiri servos e servas, amontoei também pratas, ouros, enfim. Não vai dar tempo a gente ler, depois você lê em casa. E ele diz: eu não neguei nada que os meus olhos não desejaram. Sabe o que ele está falando? Eu fiz o que eu quis, esquecendo do doador. E dom sem o doador não significa nada, a não ser o que é bonitinho. Porque uma pessoa que tem um dom de cantar, mas não tem o doador, só canta bonito, só prega bonito, só dança bonitinho, só aconselha de uma maneira fofinha. Mas quando tem o doador, é o dom e com a unção alinhada debaixo da obediência, dizendo não para o pecado, entendendo: o meu dom é para servir o meu rei, o meu dom é para servir o reino, o meu dom é para cooperar para o crescimento e o avanço do evangelho, o meu dom é para glorificar o nome do Senhor. Então os meus olhos estão pedindo, o meu dom vai poder beneficiar. Eu digo não e digo sim para Deus. Reconheço: o dom vem de ti, o dom vem de ti, o dom vem de ti. Tudo que fazemos e realizamos é para a glória dEle. Porque dom em evidência traz privilégios. Tem gente cobrando absurdo para poder pregar, gente, 50 minutos para fazer aquilo que fomos vocacionados, sendo que na verdade era para a gente pagar. Dizer: eu quero pagar porque eu quero pregar. Aí tem gente cobrando absurdo por causa do dom, negociando o dom para benefício próprio. Descobriu que o dom dá benefício pessoal. Aí o Senhor nos reúne nessa noite de instrução bíblica para dar um alerta, dizer: ei, o dom sem o doador não serve para nada. A real finalidade de um dom não é se vangloriar na própria virtude, mas para glorificar o nome do Senhor. A ponto de Salomão começar a cobrar grandes tributos do próprio povo. Porque quando Salomão morre, gente, o povo fala para o filho de Salomão: não faz como teu pai fez. Olha como ele estava egocêntrico. Não faz como teu pai fez, porque o jugo está pesado sobre nós. Ele não estava nem pensando no povo. Salomão, o povo estava reclamando, o jugo foi pesado demais, porque ele pedia impostos, estavam altíssimos. Então já não era mais só o que Deus tinha dado, era mais. Para terminar, a igreja, eu peço para que vocês se coloquem em pé. Não vai dar para cantar, André? Não vai dar. 9h30, preciso passar para si. É o que possamos sair daqui e falar: Senhor, tudo é para a tua glória. A venda é para a tua glória, o chamado é para a tua glória. Assim como Tiago diz, 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstante. Apóstolo Paulo vai dizer: se você tem o dom de servir, Romanos 12, 7, 8. Se você tem o dom de servir, sirva. Se você tem o dom de ensinar, ensina. E se você tem o dom de contribuir, então contribua. E tudo isso feito com excelência para a glória dEle. E cada um exercendo o dom que recebeu de Deus. É um alerta para reconhecer esse dom. Por que, Cris, esse alerta? Porque Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar para a glória dEle. Senhor, esse dom é para ti.
Então que eu possa investir no crescimento do reino. Tudo é para ti e tudo vem de ti. Pai querido, muito obrigada por esta oportunidade, Senhor. E traduz essas palavras, aquilo que eu não consegui falar para a tua igreja, que teu Espírito Santo possa falar, Senhor. É uma palavra que queimou tanto no meu coração, Senhor, como um recado da parte do Senhor, como um alerta para blindarmos, Senhor, e exercer tudo aquilo que o Senhor nos abençoou, nos agraciou para o teu reino, para a tua glória e todas as áreas das nossas vidas, que o Senhor seja o centro, o primeiro, o governo, Senhor. Muito obrigada, porque a partir do nosso dom, podemos transitar, Senhor, como cidadãos, podemos trabalhar fora, podemos exercer, Senhor, coisas lindas, Senhor, para um irmão, para amigos, não tem problema, mas que tudo isso seja alinhado, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, nós te agradecemos e nós te glorificamos e pedimos, Espírito Santo, nos guarda, Senhor, nos guarda da segurança em nós mesmos. Tem misericórdia de nós. Nós somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Totalmente dependente de ti, Senhor. Continua nos sustentando com as suas mãos poderosas, para a honra e glória do teu nome. É assim que nós oramos, como igreja, em unidade, em nome de Jesus. Amém! Dá uma salva de palma. Se corre. Aguenta mais um pouquinho, gente. Podem se assentar mais 5 minutinhos. Não deixa a Cris passar vergonha, não. Deus abençoe.